Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 26 de janeiro, hoje a igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito. O evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 9, que diz assim: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, o evangelista São Lucas, ele fala da escolha do Senhor dos 72 discípulos. O Senhor escolheu 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele deveria ir. É um detalhe muito interessante, às vezes passa despercebido por nós. Primeiro, 72 discípulos. Por que 72? Vocês já se perguntaram isso? Por que não foram 20? Por que não foram 50? Por que 72? Ora, quando a gente vai estudar um pouco o contexto histórico, a gente vai entender e saber que o número 70 aqui, ele diz respeito a todas as cidades, as nações existentes na época, né? A todas as cidades existentes na época. Número 70, veja que detalhe interessante, né? Se trata do número de nações existentes na época. E quando Jesus envia os 72 à sua frente, porque diz o Evangelho, as cidades e povoados onde ele devia ir. Isso revela o quê? O Evangelho da salvação, ou o próprio reino de Deus, não é só para o povo de Israel. Não é só para os judeus. A salvação trazida por Jesus Cristo é para todos. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar judeus, Deus quer salvar gregos, Deus quer salvar os pagãos, as nações pagãs. E olha, como Deus quer chegar em todos. Por isso ele envia 72 discípulos na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Olha, meu povo, isso revela o desejo de Deus de chegar em cada vida, de chegar em cada coração. Eu digo para você, meu irmão, Deus desejou tanto chegar no seu coração. Talvez hoje, mesmo você sendo cristão, você não tenha parado ainda para pensar nisso. Deus desejou chegar com a sua misericórdia na minha vida. Como eu fui desejado por Deus e fui alcançado.
pela sua misericórdia. Olha que coisa profunda, meu Deus. Olha que coisa profunda. Pare hoje para pensar sobre isso. Deus te desejou. Houve um tempo que você não era cristão. Às vezes algumas pessoas dizem, desde criança, desde meu nascimento, que eu sou de uma família tradicionalmente cristã. Mas será que você realmente era cristão? Porque tem muita gente que vem de família cristã, que é filho de pai e mãe cristãos, mas não vive a fé. Mas Deus tinha já essa vontade de alcançar o seu coração. O seu coração. Mas também a gente pode parar para pensar no seguinte: hoje, quantos corações ainda precisam ser alcançados? Você que está assistindo esse vídeo aqui, Meditação do Evangelho do Dia, você já é um cristão? Você já é de pastoral, de grupo, de movimento? Mas quantos ainda não conhecem Jesus? Quantos ainda não fizeram experiência com a misericórdia? Quantos ainda precisam ser alcançados por Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus? E para que isso aconteça, Deus hoje quer contar com você. E por isso, depois do Evangelho, Jesus vai dizer: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores, que envie operários. É a vontade de Deus. Assim como Deus deseja alcançar os corações por meio da sua graça, da sua misericórdia, do seu evangelho, Deus quer contar com colaboradores. Deus quer contar com operários, com trabalhadores. Deus precisa, não que Ele necessite, não, Ele quis precisar de trabalhadores na sua vinha, na sua messe. Por isso eu pergunto para você, Deus pode contar com você, meu irmão? Deus pode contar com você, meu irmão? Olha só, Deus quer que nós sejamos discípulos missionários. O discípulo, aquele que ouve, que acolhe a palavra, o missionário, aquele que leva essa palavra aos outros. Aquele que leva com alegria o evangelho da salvação. Às vezes a gente quer ser discípulo e não quer ser missionário. A igreja hoje ensina que não dá para separar as duas coisas. Eu sou só discípulo. Não, você precisa ser missionário também. Você precisa anunciar o evangelho, transmitir o evangelho, porque Deus quer contar. E Jesus está dizendo, pedi ao dono da messe que envie trabalhadores. Se você já é um trabalhador da messe do Senhor, glória a Deus. Trabalhe com zelo, com dedicação, porque Deus, você não tem noção do desejo de Deus de chegar em tantos lugares, de chegar em tantos corações. Ajude o Senhor a chegar com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua palavra em tantos corações. Talvez tanta gente da sua rua, talvez vizinho seu, talvez até gente dentro da sua própria casa. Ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Ainda não fez a experiência com Jesus Cristo. Sejamos esses trabalhadores. Ajudemos ao Senhor. Sejamos esses missionários que o Senhor hoje envia para proclamar o evangelho da salvação. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.